a todos. Vamos dar início à entrevista para as eleições autárquicas 2013, que vão decorrer no dia 29 de setembro. Hoje temos a presença do candidato do Bloco de Esquerda, Tiago Pinheiro. Muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui connosco. Antes de iniciarmos a nossa entrevista, vou-lhe pedir para traçar o seu perfil e o porquê de se ter candidatado à Câmara do Montijo. Meu nome é Tiago Pinheiro, olá a todos. Eu resido no Montijo há 5 anos, portanto sou candidato pelo Bloco de Esquerda. Moro aqui no Montijo há 5 anos, como vos disse, e já há algum tempo me tenho envolvido aqui nas atividades do Bloco no Conselho. Entretanto, não gostamos daquilo que tem sido o rumo da cidade, queremos fazer qualquer coisa de diferente e avançámos para esta candidatura aqui com uma ideia de mudança. Ou seja, pegar aqui numa candidatura feita por muita gente, sobretudo trabalhadores e pessoas que já são aposentados, mas sobretudo pessoas, todas elas pessoas da cidade, que querem dar aqui um rumo um bocadinho diferente. Queremos devolver a cidade aos cidadãos e construir aqui qualquer coisa que seja com base nas necessidades das pessoas que aqui moram. Em termos de projetos, qual é que acha que para si, ou a bandeira maior, por assim dizer, do Bloco de Esquerda para estas eleições? Aquilo que nós queremos mudar, sobretudo, e será sempre a nossa bandeira, é ter um município desta mesma forma, ou seja, um município que seja construído de acordo com as necessidades das pessoas e que seja um município interventivo com as necessidades de todas as pessoas, porque nós ouvimos dizer que a Câmara não pode fazer muitas coisas em relação a isto ou aquilo. Nós achamos que a Câmara sim tem essa possibilidade e aquilo que nós queremos e a nossa bandeira mais forte é realmente ter uma Câmara forte para defender os interesses e as necessidades das pessoas. Já falámos e temos aqui muitos projetos, todos eles se inserem nesta dinâmica de uma Câmara forte. Queremos, por exemplo, e fazemos disso questão de lutar novamente e de lutar até a exaustão para que o barco, por exemplo, volte para o Cais dos Vapores. Queremos voltar ou queremos aqui recuperar toda uma cidade que está, na nossa ótica, praticamente ao abandono. Queremos também devolver aqui um bocadinho as oportunidades. Queremos criar emprego, queremos dinamizar aqui toda a cidade e queremos fazer aqui uma coisa que ainda não foi feita, que é uma integração de todas as pessoas que vieram para cá morar nestes últimos anos, que ainda não estão integradas, e construir uma cidade a partir disso, ou seja, construir uma cidade que seja dos que cá estavam, dos que cá estão ou dos que para cá vieram, que seja uma cidade aqui um bocadinho de todos. Como se vai se candidatar à Câmara, e acredita se calhar plenamente que vai vencer, mas não pensa que se calhar uma união com outro partido da esquerda, nomeadamente a CDU, tornava o Bloco de Esquerda e talvez a esquerda no Montijo mais forte? Nós precisamos efetivamente aqui, ou pelo menos a nossa perspectiva é sempre que uma esquerda será uma alternativa melhor àquilo que vamos tendo, até porque o PS, apesar de ideologicamente ter algumas conotações de esquerda, acaba por, na prática, pelo menos aqui no Montijo, se desviar um pouco disso. Essa é uma pergunta que pode ser feita a qualquer um dos partidos de esquerda, no entanto o PCP, neste caso a CDU com que concorre, acaba por ter sempre aqui algum preconceito em relação ao Bloco de Esquerda. Nós temos aqui posições distintas, o PCP tem muita força, ou a CDU aliás tem muita força aqui a nível, por exemplo, do Distrito de Setúbal em termos de governos autárquicos, mas não será também, ou nunca se manifestou qualquer abertura nesse sentido. Aliás, se nós olharmos um bocadinho para o panorama do Distrito de Setúbal, o PC nunca procurou também uma alternativa de esquerda. Nós somos uma alternativa de esquerda, efetivamente. Não temos aqui, nesta fase, possibilidades de união, até porque temos aqui uma perspectiva diferente. A CDU não nos aparenta, neste momento, pelo menos, concorrer para ganhar. Temos aquilo que é a CDU como oposição, que também não foi muito participativa, e aquilo que nós queremos é realmente concorrer para ganhar, não fechando aqui a porta, obviamente, a qualquer entendimento com a CDU pós-eleitoral. Correto. Visto que trabalha na área da medicina, qual é a sua opinião sobre o hospital e as condições de saúde aqui no Montijo? Nós já visitámos quer o hospital, quer o centro de saúde, e a verdade é que a saúde no Montijo não é uma saúde digna para as pessoas. O centro de saúde maior do Montijo tem 33 mil utentes, mais de 23 mil não tem médico de família. O horário de atendimento anterior era até às 8 da noite, agora reduziu até às 5, portanto qualquer pessoa, qualquer trabalhador comum acaba por ter muita dificuldade em ir a um centro de saúde. Se formos ao hospital, o hospital neste momento é um perigo quase para quem lá vai. É um hospital com poucas condições, é um hospital que não tem capacidade, por exemplo, para atender qualquer utente que faça uma paragem cardíaca, que pode acontecer. E a verdade é que se acontecer isso no Montijo, qualquer pessoa
tem que ser transportada até ao Barreiro, que ainda é uma distância, e obviamente toda a gente tem essa noção de que quanto mais tempo estas situações prolongarem, obviamente mais difíceis são de reverter. No Montijo há um internamento, por exemplo, que não tem médico permanentemente, tem pessoas que têm uma unidade de cirurgia ambulatória que abriu recentemente e que está a operar pessoas, mas não tem aqui qualquer sequer providenciamento de transporte. Por exemplo, temos pessoas que acabam de ser operadas no Montijo e têm que voltar ao Barreiro de transportes, temos pessoas que são transportadas para o Barreiro para serem vistas por situações mais graves e não têm como voltar. Neste momento a saúde no Montijo acaba por ser um fator de grande preocupação. Até porque aquele hospital, por exemplo, só o que paga em arrendamento à Santa Casa da Misericórdia por mês ainda é um valor realmente avultado que se calhar permitia ali alguma gestão de algumas condições mais. Nós precisamos de um hospital que pelo menos, que não será com certeza um hospital de topo de gama, com todas as especialidades, mas pelo menos um hospital que nos permita, por exemplo, o que não acontece neste momento, se fizermos um corte, podermos pelo menos ser suturados ali. O que neste momento não acontece, o que não faz sentido nenhum, por situações menores as pessoas tenham de andar 30, 40 km para serem vistas. Sendo a nossa associação composta por jovens, maioritariamente, ou totalmente, a AMT, quais são as políticas para atrair os jovens no Concelho do Montijo? Aqui realmente existe uma grande falta de oportunidades. O desemprego, por exemplo, no Montijo, e isto sobretudo reflete-se mais a nível dos jovens dos últimos 10 anos, duplicou. Neste momento escasseiam as oportunidades, os poucos investimentos que vão havendo normalmente são sempre de trabalho precário, como as lojas que vão abrindo. Nós temos aqui que gerar aqui algum emprego. E a verdade é que não conseguimos gerar emprego, por exemplo, sem dinamizar o centro da cidade, sem dinamizar o Montijo. Não temos aqui cativação de oportunidades, não temos aqui cativar de novas empresas para vir. E depois também temos que investir aqui um bocadinho no apoio no ensino. Nós temos uma escola, Jorge Peixinho, que está perfeitamente degradada e ninguém se importa sequer com a degradação da escola, com aquilo que acaba por afetar, digamos, alguém que quer estudar e quer ter oportunidades de ver que não há esse investimento. Vemos que não há, desde o início, há falta de apoios, quer para as refeições das escolas, quer para os apoios em termos do sucesso escolar. E aquilo que nós achamos é que, trabalhando, por exemplo, com muitas associações desportivas, culturais, de todo o tipo de cariz, se consegue, por exemplo, incentivar os jovens a participar em algumas coisas e incluir, por exemplo, associações em termos de alguns benefícios que lhes possam ser dados para cativar os tempos livres ou cativar os jovens para os tempos livres. Pode ser uma boa forma de pelo menos envolver as pessoas na vida da cidade, incentivá-los aqui a participarem em algumas coisas mais neste momento. E sobretudo para as pessoas que vieram para cá morar, ninguém conhece o Montijo, ninguém se envolve em nada, e é pena. E isso tem um potencial de desenvolvimento enorme se todas essas pessoas se envolverem. Sendo as novas tecnologias uma base cada vez maior de informação, nós na nossa página oficial colocamos a questão de que hoje estaria presente aqui connosco para uma entrevista. Houve algumas pessoas que efetivamente fizeram algumas perguntas, vou-lhe dar alguns exemplos para responder assim rapidamente. Algumas pessoas perguntaram-nos se as festas de São Pedro fossem mais dinamizadas, o que é que o Bloco de Esquerda poderia fazer em relação a isso. Falaram-nos também na questão do turismo, que está muito pouco dinamizado no Montijo, e se o Bloco de Esquerda, em relação às novas acessibilidades ao Seixalim, irá efetivamente fazer alguma coisa para mudar aquilo que existe. Aquilo que nós vimos, digamos, o declínio da festa de São Pedro em termos de investimento é um bocadinho o declínio que tem havido em termos de investimento da cultura da cidade. E isso é um ponto forte de toda a cidade e conseguimos perceber num passado, não assim tão distante, que a verdade é que as festas se iam financiando, e a verdade é que nós vemos muita alegria, muito entusiasmo das pessoas. Das poucas coisas que as pessoas que menos se identificam com a cidade ainda vão conhecendo, são as festas de São Pedro. E começar por aí, retomar o brilho dessas festas, seria uma boa forma de retomar aqui algum brilho, por exemplo, à cidade, e que vai faltando em tantas outras coisas. Portanto, sim, precisamos dinamizar as festas. Achamos que é um ponto fulcral da vida da cidade o momento das festas, e não deixar de passar todas estas festividades aqui um bocadinho ao lado, porque obviamente a vida não é sempre feita de festas, mas são momentos que acabam por agregar um bocadinho as pessoas. E nós vemos, por exemplo, aquilo que foi o esquecimento da elevação do dia de elevação da cidade de Montijo, a cidade, portanto. Tudo isso vai passando ao lado, ninguém está identificado com a cidade, e o trabalho que tem que se fazer é efetivamente voltar a identificar as pessoas com a cultura do Montijo, identificar as pessoas com aquilo que é o expoente máximo, digamos, da cultura, que será efetivamente as festas de São Pedro. Em relação, por exemplo, aqui à questão do turismo,
Isto é uma coisa que também já é um projeto que já tentámos aqui desenvolver de alguma forma, ou aqui falar de alguma forma, que era tentarmos, por exemplo, fomentar aqui a criação de toda uma região de turismo da Península de Setúbal. Em termos da Península de Setúbal, nós temos um potencial enorme. Nós olhamos, por exemplo, para o Algarve e não vemos Albufeira promover-se, não vemos Portimão promover-se, nós vemos, no fundo, toda uma região, o Algarve, que se promove. E a verdade é que com as praias que existem na Península de Setúbal e com muitas outras coisas que, por exemplo, o Montijo também podia oferecer, nós temos aqui um potencial, por exemplo, de rota do vinho, ou de rota dos vinhos, ou de rota do moscatel, por exemplo, que tem um potencial quase tão grande como a rota do vinho do Porto. São muitas coisas que podemos eventualmente aqui capitalizar. Também a importância de um turismo que neste momento que não existe, que era o turismo de pessoas que vinham de Lisboa conhecer o Montijo de barco, porque o Montijo tinha um barco que era acessível, as pessoas podiam fazer uma volta pela cidade e vinham com muita frequência. Também daí a importância de retomar aqui o barco novamente ao centro da cidade. E pegando aqui um bocadinho na questão do barco, eu acho que o problema não serão os acessos ao Cais de Seixalinho. Houve um projeto de investimento de 10 anos que não teve nada de cumprido, com os mini autocarros, com a creche do terminal dos barcos. Aquilo que nós queremos não é remendar aqui um mal que foi feito, não queremos torná-lo um bocadinho menos mau, por assim dizer. Aquilo que nós queremos efetivamente é pôr o barco onde ele é preciso e pôr o barco onde ele merece. As festas recentemente provaram-nos, portanto, que o rio está navegável, portanto, 10 anos depois o rio continua navegável para lá chegar um catamarã. Portanto, 30 milhões de euros que estamos a poupar por ano à Transtejo nunca foram muito bem explicados em que é que foram aplicados, porque neste momento há menos barcos, nenhum do caderno de encargos nada foi cumprido e nós queremos devolver aqui um bocadinho o barco à cidade. Isto acabava por resolver muito dos problemas que tínhamos e este turismo, por exemplo, pontual que falámos, o turismo das pessoas que vinham de Lisboa, apanhavam o barco e davam uma volta no Montijo, era relevante e acabou por desaparecer. Então, por último e para terminarmos a nossa entrevista, gostaria que fizesse um apelo ao voto para os montijenses, porque é que deveriam votar no Bloco de Esquerda e neste caso em si. E quando votar neste momento, ou seja, as promessas neste momento são sempre fáceis de fazer. Toda a gente promete que vai mudar as coisas. Agora aquilo que nós temos que ver é efetivamente a responsabilidade que as pessoas vão tendo no Montijo atualmente. Nós temos pessoas que se candidatam, que têm uma responsabilidade direta com o que se passou. Estar na oposição ou ter uma variação no Executivo Camarário em todos esses anos também confere uma responsabilidade. Nós, digamos, nunca nos foi incumbida no voto essa responsabilidade. De qualquer forma, aquilo que nós fazemos, ou queremos aqui marcar a diferença, é estabelecer aqui uma política de pessoas comuns. Somos pessoas comuns que trabalham, que sabem as dificuldades do dia-a-dia dos montijenses e queremos aqui marcar essa diferença. Falamos com as pessoas, queremos saber e queremos que sejam as pessoas a dizer-nos quais são as necessidades da cidade, em vez de sermos nós a impormos ou a estipularmos quais elas são. O nosso programa é construído pelas pessoas, por aquilo que as pessoas nos trazem e nós sabemos que podemos, com aquilo que nos trazem, podemos dar mais. Fala-se muito de falta de dinheiro neste momento no país, num país que não tem condições. Nós sabemos que o dinheiro existirá de alguma forma, tem é que ser aqui capitalizado da melhor forma possível e isso não está a acontecer. O Montijo tem potencial para ser rentabilizado enquanto espaço, tem um espaço que pode ser autossuficiente, pode ser autossubsidiado por ele próprio, pela rentabilização do próprio, tem oportunidades e sobretudo queremos marcar aqui o corte com uma cidade que está abandonada, que nós não queremos deixar mais ao abandono. Então, agradecer a sua presença e por ter aceito o nosso convite. Damos assim por terminada a nossa primeira entrevista para as eleições autárquicas no Montijo. Neste caso tivemos a presença de Tiago Pinheiro, o candidato ao Bloco de Esquerda. Cumprimentos a todos. Até à próxima.